Olá, sábios e sábias, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje a gente vai ler Provérbios 19. E no Provérbio 19, o tesouro que eu encontrei está no versículo 3, que diz assim: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Esse versículo aqui falou muito ao meu coração, porque hoje eu percebo, eu vejo por aí muita gente assim. Ele fala aqui, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Quem é que faz a pessoa cair na desgraça? A falta de juízo. Só em 18 provérbios, a gente já tirou quantos conselhos para nossa vida diária, para a vida geral, conhecemos mais a Deus. Só em provérbios, em 18 capítulos. A gente nem leu todos. Então imagina a Bíblia toda. Imagina aí a Bíblia toda, quantos conselhos ele não tem para nos dar como um pai que ama um filho. E a gente aprendeu que sábio é quem segue esses conselhos. A gente se torna mais sábio quando a gente, primeiro de tudo da sabedoria é o temor ao Senhor. E às vezes eu percebo que muita gente não segue os conselhos, também não tem temor ao Senhor, porque às vezes Deus fala através de alguém, Deus fala no coração, na consciência, e a pessoa não quer ouvir, porque ela ouve mais o coração, que é enganoso, lembra dessa palavra, do que o próprio Deus que age em espírito, que fala em espírito ao nosso coração. E aí a gente segue o que? O coração. E aí o que acontece? Faz o que quer, não pergunta a Deus por nada nessa vida, acha que tem inteligência suficiente. Sabe que tá parecendo alguém? Pra quem tá lendo Provérbios comigo, sabe que tá parecendo alguém? Um tolo. E não sabe. Porque sábio é aquele que sempre quer aprender mais. O sábio é aquele que ouve conselho. Eu não tô te criticando não, irmão. Eu também já fui tola muitas vezes na minha vida. E se eu não ler aqui, e se eu esquecer, piorou. Mas uma coisa é básica, o temor do Senhor. Outra coisa, nós somos tão inteligentes, nós dizemos que somos tão inteligentes, mas a gente não consegue discernir o que é a nossa vontade e o que é a vontade de Deus. Pare e reflita. Quem decidiu por começar esse relacionamento que você começou? Você perguntou a Deus? Porque muita gente hoje alega isso, né? Deus me deu sabedoria e entendimento para eu... E realmente, você tem que ter entendimento para escolher bem uma pessoa. Mas nem sempre a gente tem. Eu mesmo assumi com Deus que eu não tinha esse poder. Eu me considerava inteligente, tomava várias decisões legais, mas em certas coisas e relacionamento era uma coisa que eu decididamente descobri e confessei para Deus, não adianta, eu não consigo escolher bem. Eu preciso do Senhor. E aí, a gente não pergunta nada, não pergunta a faculdade, não pergunta o que é que Deus quer que faça no dia, a gente não pergunta o relacionamento, aí namora com 1, 2, 3, 4, lá vai. Porque se a gente for pensar, sim, nós somos livres em Cristo, inclusive, mas somos livres para dizer não ao pecado. Nós não somos livres para dizer sim ao pecado e fazer o que o coração da gente pensa e seguir ele e acabou. Entende? A gente leu no Provérbios anterior, no 17, né? Que falava, no 16, aliás, que falava sobre os planos, os nossos planos de Deus. O homem faz planos, e depois a gente vai ver mais sobre planos. Eu já percebi que a gente vai ler mais sobre isso daqui por diante. O homem faz plano, mas quem decide no final é o Senhor. Então, quando a gente coloca Deus como dono de nossa vida, a gente diz que Deus é o nosso Senhor. Senhor é dono, eu já falei isso aqui. Senhor é dono. Se Ele é o dono do meu coração, dono da minha vida, dono de tudo, então eu entrego a Deus algumas coisas. O problema é que às vezes a gente não entrega, fazemos de qualquer jeito. Eu tenho experiências com relação a isso, de Deus falar comigo e eu dizer, não, Deus, eu quero seguir meu coração, licença aí. Só que sabe o que eu percebo? Que mesmo tendo esse tipo de atitude, eu ainda fui menos tola, não vou falar mais sábia, eu fui menos tola do que algumas pessoas hoje em dia. Porque tem pessoas que ela que decide. Ela não pergunta a Deus sobre nada. Se pergunta, não espera Deus responder. E depois, quando o negócio dá errado, ela vai e culpa Deus. Era aqui onde eu queria chegar, irmão. Gente, eu não tô entendendo. Quando você não pergunta a Deus, você segue aquele caminho errado. O que é que Deus tem a ver com isso? Mas porque Ele é Deus, Ele pode fazer o mal, Ele pode fazer tudo acontecer, Ele pode impedir que as doenças... Quando eu vejo alguém falando assim, Deus pode impedir que as doenças, Deus pode impedir que os furacões... Deus pode tudo, meus irmãos. Mas eu já falei aqui que Deus, Ele é um gentleman. É o homem que não deixa Deus operar na vida dele, é o homem que... A terra, o homem, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não foi Deus que quis, Deus criou o jardim do Éden, para mim e para você, que eram perfeitos, nós seríamos eternos. Mas quem decidiu desobedecer? E ser independente, quero ser independente. Pronto, foi o homem. O homem pecou, foi independente, Eva tá lá. E aí, gente, tudo tem consequência. Quer ter vida plena, decide pelo que Deus decide. Se você quer seguir seus próprios caminhos, Deus não pode
se responsabilizar. É você que tem que se responsabilizar. E eu vou chamar a atenção aqui, pelo menos para que você aprenda a se responsabilizar. Não tô nem chamando, não tô nem dizendo assim, ó, siga a voz de Deus. Hoje o apelo que eu faço é, gente, se foi você, reconheça que foi você que errou diante de Deus. Primeiro, Deus, ele não faz nada obrigado, ele não obriga ninguém. Ele fala que ele é a luz. Por acaso, a luz, ela ilumina, ela te mostra o que está ali na sua frente. Ela não te força. Não, você não pode ir por aí, por esse caminho. Deus, ele não é assim, esqueça. Ele diz qual é a verdade e quem tem que tomar a decisão sou eu e você. Então, se você tomar decisão diferente do que ele deseja pra você, quer se voltar e se arrepender, reconheça que foi você, não culpe a Deus. Sabe? Eu vou fazer um pedido aqui, não culpe a Deus, porque a culpa é minha e sua. Para com isso, para de ser tão cego. Então, da próxima vez, busca. E outra, tem gente que quer assim, ó, que Deus responda assim. Cara, quem é Deus é Ele. Espera. Eu lembro que pra eu começar a me relacionar, a namorar com meu marido, eu já tinha cansado de tomar decisões erradas. Eu tinha dito, Deus, me desculpa, eu sou terrível, não consigo escolher. Então o Senhor vai escolher pra mim. E aí, Deus pega e mandou. Depois de muitos anos eu orando. Não foi rapidinho. Mas depois, beleza, veio. Deus tinha pedido pra eu fazer uma renúncia de um outro namorado porque eu gostava de um rapaz, tava namorando. Tava ainda orando, né? Mas enfim. E aí Deus mandou terminar, terminei. E não me disse mais nada. E eu fiquei orando. E o meu futuro marido estaria ali perto de mim. Ele estava o tempo todo perto de mim, eu não sabia. Aí Deus me fez cruzar com ele de novo. Cruzei e senti, né? De repente despertou, porque ele era meu amigo, eu não sentia nada por ele. Despertou. Quando eu despertou, eu falei, ó Deus, eu já tinha falado contigo que eu não queria me relacionar. Eu escolhendo, porque quando eu me apaixono, eu às vezes me equivoco. Então, é da tua vontade? Essa pessoa tá me parecendo que é de Deus, porque você tem intelecto, você vai fazendo a contagem, pô, é um homem de Deus, é um homem de respeito, trabalhador, né, você vai botando na pilha lá, é forte, você tem algumas características que você gosta, né? E eu falei, tem tudo pra ser, mas eu não quero ser enganada novamente, porque o nosso coração é enganoso, Senhor, e das outras vezes fui eu que escolhi. Agora eu quero que o Senhor me diga, se não for, não quero. Se for, vou te esperar. E eu orei um dia, orei 2 dias, minha irmã. E ele já tava no meu pé, querendo namorar comigo, porque ele já tava tendo sentimentos. E eu querendo ouvir a voz de Deus, porque eu não queria mais sofrer. E nem fazer ele sofrer, porque ele era muito meu amigo. Gostava muito, admirava muito ele, era um homem de Deus. E eles vinham me perguntar, e aí? Vai querer ficar comigo, não sei o quê. E eu tô esperando eu responder. Ele às vezes até insistia assim, eu falava, eu não vou lhe responder uma coisa que eu não sei, eu já disse a você, eu não quero quebrar a cara de novo. Já tinha dito isso a você. E ele, tá bom, tá, eu esperava, coitado. Mas não é coitado não, eu tive que esperar Deus falar. Aí, no dia que Deus resolveu me falar, falou. E quem quiser pode dizer o que for. Mas o meu relacionamento, do meu marido comigo, eu só aceitei porque Deus me falou que era ele. Porque eu tava cansada, gente, de escolher errado. E me frustrar depois. Não que não tenha defeitos, não que a gente não tenha um casamento perfeito, não é isso. Mas quando é de Deus, Ele que mandou, Ele se responsabiliza. Entendeu? Então vocês vão ter problema, todo casamento vai ter. E graças a Deus que tem, porque às vezes nesses problemas que a gente melhora, né? Mas com certeza é melhor do que um jugo desigual que Deus não mandou. Aí você paga por um erro que você mesmo cometeu, por um sim que você acabou dizendo quando era pra dizer não. Mas no meu caso eu esperei Deus dizer, Deus falou. Agora não foi no mesmo dia nem na mesma noite que eu pedi, eu tive que esperar. Aí quando Deus falou, eu fiz uma festa, eu falei, glória a Deus, aí respondi, aí a gente foi e consolidou nosso namoro, falamos com nossos pais, todos concordaram, graças a Deus, porque era outro motivo de oração que eu tinha, que minha família concordasse com a família dele, que eu me desse bem com a família dele, e a gente se dá super bem com minha sogra, minha cunhada, meus cunhados, graças a Deus, tudo que eu orei pedindo ao Senhor, nesse sentido, né, nessa família de meu marido, eu encontrei, amém? E, então, vamos refletir sobre isso, gente, vamos discernir o que é a minha vontade e o que é a vontade de Deus, e de preferência seguir a vontade de Deus. Entendeu? E ele deixa claro aqui, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça, a falta de sabedoria. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Ponto. Então vamos ser menos tolos, vamos ser mais sábios, vamos ser mais ajuizados, vamos ser mais maduros também, porque não saber discernir entre a minha vontade e a vontade de Deus é questão de maturidade também, entendeu? Então se eu não tô, eu vou procurar ser mais maduro. E aí também depois tem a nova etapa, que é passar a ter o temor do Senhor e fazer assim, não, eu não vou, se Deus não ir, eu não vou ali. Não é pra entrar naquele relacionamento, então eu não vou entrar. Sim, porque pode acontecer isso. Em Paulo tem um lugar que ele ia, que ele estava se aprontando para ir, Paulo da Bíblia, e aí de repente o Espírito Santo fez, não vá, agora não, é necessário que você vá para outro lugar, tal lugar. Até hoje eu não sei porquê, mas
E daí? Quem é? O vento sopra onde quer, não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu sou levado pelo Espírito. Se é que eu digo que eu sou levada. Deus é o meu dono, Deus é meu Senhor. Se é que realmente na minha vida eu faço isso. Então, eu tenho que saber diferenciar isso. Até pra gente na hora de orar, pra não fazer a oração de tolo. Por que, Senhor, se eu permitir? Não, é aqui, ó, na humildade. Senhor, me perdoe, Senhor, eu fui boba, eu fui tola, eu não ouvi a tua voz, eu quis fazer... Mas a minha oração, quando eu me arrependia, era assim, eu quis fazer porque eu quis mesmo, mas eu me arrependo agora porque eu tô vendo que eu fui uma burra fazendo isso, fui idiota, agora eu tô sofrendo aí, ó, sofrendo porque eu escolhi quem o Senhor não escolheu pra mim. Tô com marcas na minha vida, não no corpo. Todos foram ótimos comigo, viu, gente, com relação a isso, todos ex-namorados, graças a Deus. Mas assim, acabei tendo marcas que não precisava ter, de sofrimento. Gostei de uma pessoa que fez isso comigo, fez aquilo, teve um que me traiu. Eu era adolescente, já amava muito o Senhor, e ele não queria muita coisa com Deus, e eu quis me relacionar com um rapaz assim. Pra quê? É lícito? Eu era solteira ali também, mas convinha? Deus aprovava? Não quis saber, eu não quis. Eu até ouvi Deus dizer que não era, mas eu disse a Deus, eu quero, desculpa, dá licença aqui nessa área que eu tô gostando e eu quero ir. Aí depois lá vai eu voltando. Senhor, eu fui errada. O problema é o seguinte, é que tem gente que assim, não reconhece. Eu fico assim boba hoje, essa geração. Pelo menos isso, gente, reconhece. Desculpa, é como eu tô falando aqui como uma mãe, uma tia, sei lá. É porque pra mim é estranho isso. Porque as pessoas parecem adultas, não alcançaram essa maturidade de entender que foi minha vontade aquele casamento errado. Aí agora, minha amiga, abandonar seus carvão. Teve uma época que Davi, tanta coisa vem na cabeça agora. Davi era um homem de Deus, resolveu pecar com a mulher dos outros. O que eu gosto de Davi é que ele se arrependia das coisas, arrependia de verdade, que Deus confirma que ele se arrependia de verdade. Aí, depois de anos, os filhos dele já grandes começaram a cometer coisas horrorosas, consequências do erro dele lá atrás, né? E aí, como ele era um homem que reconhecia, ele era humilde, ele tinha um coração humilde. Davi era um rei, mas ele tinha um coração humilde, porque ele sabia de onde ele veio, de trás das malhadas, né? E aí, tem uma vez que ele preferiu fugir de Jerusalém do que ficar, porque o filho dele estava meio que procurando ele para matar, querendo assumir o trono no lugar dele. E aí, quando ele estava no meio do caminho, um homem começou a falar de coisas que ele fazia, né, chamando ele pelas coisas que ele tinha feito atrás com Betseba, né, e como isso foi desonroso. Começou a gritar e jogar pedras nele. E Davi não estava sozinho, Davi estava com um povo que quis seguir ele para fugir do filho, né. Então o povo estava vendo aquilo. Você sabe o que Davi fez? Aí os guardas dele, né, os seguranças, digamos assim, começaram a querer, Davi, não deixe, não permita esse homem fazer isso de você. Aí querem defender Davi. Davi, não vou defender. Eu estou pagando por algo que eu fiz. Ele recebeu as pedradas, gente. Porque ele fez assim, se eu não tivesse feito, ele não precisava falar isso. Mas eu fiz, talvez seja até, ele entendeu, não sei se foi, porque pra mim aquilo foi o inimigo, né? Mas ele fez assim, quem sou eu? Se eu fiz, eu tenho que assumir, eu fiz. Então fui eu que fiz mesmo. Eu mereço essas cajadadas. Ele não levou de forma ruim pro coração dele. Ele fez assim, tipo, eu fiz mesmo, eu reconheço o meu erro. Foi eu que decidi. Deus o tempo todo aqui estava comigo, mas eu decidi e acabou. Tem gente que na hora de fazer é homem, mas na hora de reconhecer vira um menino, um ratinho. Não, você tem que ser, entendeu? Bateu uma bola aqui é gol. Fui eu mesmo. Não é fácil, gente, eu tô falando assim. Não é fácil, mas Deus ama quem se humilha, sabe? Nessas horas. Então eu tô falando assim pra você entender que se humilhar diante de Deus, né, de qualquer pessoa, você se humilhar, se colocar em posição de humilhação, é agradável a Deus, que demonstra que você entendeu, assumiu que você fez a banana, né, para não falar coisa errada aqui, fez a atrocidade que você fez aos olhos de Deus, entendeu? Então, ouça a sua amada irmã que tá falando aqui, não é uma exortação por exortação, é só um questionamento, porque a gente tem que assumir os nossos erros, parar de ficar culpando Deus das coisas. Deus é Deus, gente. E também tem o temor a Deus. E Deus tá aí, a palavra de Deus tá aí pra avisar. Você não foi porque você não quis. Amém? Fica com Deus, fica com essa palavra, que ela adentre o seu coração. Nem sempre vai vir palavras amorosas, né? A gente também tem que ouvir essas coisas e ser firmes. Pra quê? Pra gente melhorar o nosso caráter. Eu tô aqui porque eu ouvi muitas dessas palavras. Eu louvo a Deus por isso. Eu tive amigos que me disseram isso, pastores que me disseram isso, família que me disseram a verdade no meu olho. Amém? Que você fique com Deus e que essa palavra entre no seu coração de todo o coração. Tá bom? Siga para ser mais sábio, lendo provérbios. Eu disse, ia ser um tapa atrás de outro.